Olá, pessoa única! Espero que esteja tudo bem com você, debaixo da graça e misericórdia do Criador de todas as coisas. Então, eu tive que vir hoje, deixei esse vídeo aqui porque deixei uma enquete aí para vocês e, como de costume, vocês me deixaram no meio a meio, né? É sobre aquela live que eu fiquei de fazer ou na segunda-feira às 20 horas ou então postar um vídeo na sexta-feira. Deixei para vocês decidirem e ficou no 50%. Então nenhum nem outro vai servir sim para abençoar muitas pessoas. Senta o dedo nesse negócio aí, envia, compartilha, tá? Fica à vontade. E é o seguinte, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? Porque são dois assuntos relacionados ao mesmo tema, de extrema relevância e muito corriqueiro na nossa sociedade. E são temas que não têm deixado, são assuntos que não têm deixado a vida de muitos filhos andar em diversas áreas, tanto emocional, quanto conjugal, né? Quanto área profissional, áreas acadêmicas, etc e tal, carreiras. São atitudes de pais que não tem deixado a vida dos filhos andar, né? Eu vou deixar aí para vocês como surgiu esses temas para eu falar com vocês. Foi a princípio, né, de uma conversa com um amigo meu, Matheus, lá de Teoflotone. Ele enviou para mim uns assuntos, né, umas imagens, e a gente começou a trocar ideia. Eu achei interessante trazer isso aqui para vocês. Tanto que, quando vocês tiverem algum assunto que lhes cause algum incômodo, que lhes traga alguma curiosidade, ou que você queira que seja explanado, né, assuntos relacionados a essas áreas psíquicas, terapêuticas, emocionais, né, de problemas com relacionamentos, não só entre filhos, gente, e pais, sabe? Essa área emocional envolve um todo, envolve grupos de pessoas, envolve várias áreas da vida, né? Então vou deixar aí para vocês rapidinho sobre esse assunto aí que o Matheus me enviou, para vocês ficarem por dentro do que se trata, quem não viu ainda, né? Então segue aí. Detalhe, gente, me veio aqui um start. Veio um seguidor e perguntou pra mim: mas Ana, a gente tem o direito de querer decidir o futuro dos nossos filhos? E eu respondi para essa pessoa e achei interessante compartilhar isso aqui com vocês também. Vocês, enquanto pais, têm o direito de cuidar, de alimentar o seu filho com o melhor, né, em todas as áreas, de querer o bem para ele. Quanto mais você insiste em enfiar algo goela abaixo do seu filho, quanto mais você insiste que ele seja assim assado, que ele siga uma carreira essa porque você quer essa, que o seu filho case com uma pessoa assim que você quer assim, você está transferindo para o seu filho os desejos seus sonhos frustrados. E pais que fazem isso com seus filhos é um abuso emocional. Tá lesando o filho. Você tem o direito de querer o melhor, alimentar ele de todas as formas com o melhor. Se você é cristão, por exemplo, você tem o direito de querer que seu filho seja, de levar ele para a igreja, etc e tal. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, cristãos, porque eu sou cristã e falo isso sempre. Não tenho vergonha de assumir que eu sou cristã, sou falha, né? Mas eu vivo nesse meio, eu sei muito bem do que eu estou falando. Você que é cristão, que é o melhor para o seu filho, quer que ele siga a Cristo, que ele seja uma pessoa honrosa, honesta, que ele glorifique o nome do Senhor, né? Que ele seja um exemplo de ser humano, que ele seja equilibrado como Jesus era.
que ele seja bom como Jesus foi, que ele seja sábio como Jesus foi. É isso que você quer para o seu filho, para a sua filha? É isso, pai? É isso, mãe? Então, não exija nada do seu filho. Não enfie Jesus, nem Jesus você não enfia de lá abaixo. Você mostra, você apresenta, você tem esse direito. Porém, sabe o que o seu filho vai seguir? Seu exemplo. Seu exemplo. Você pode pregar, você pode ser pastor, você pode ser pastora, você pode ser louvorista. Você pode viver à frente do púlpito da igreja. Mas se você não der o exemplo dentro de casa, seu filho não vai seguir o que você mostra na rua. Não vai. Seu filho vai questionar até Deus. Sabia disso? Porque ele vê você pregando uma coisa e vê você vivendo outra coisa. E o que os filhos seguem, gente? Não são palavras. Principalmente crianças. Nós, adultos, a gente observa tudo. A gente gosta de ouvir coisa boa, coisa que massageia o ego, né? Quem não gosta, né? Porém, o que a gente segue, a gente tem um senso crítico, e as crianças não são bobas, elas também têm. Criança segue exemplo. Segue exemplo. Elas vão ser a sua cópia. Então, antes de você manipular seus filhos, dê exemplo para eles. E se você está manipulando seus filhos de alguma forma, enfiando qualquer coisa goela abaixo, você precisa ser tratado. Essa é a verdade. Eu lhe dou certeza que se você, pai e mãe, for um pai, for uma mãe equilibrados emocionalmente, vocês vão ter filhos felizes, filhos que terão vida abundante, filhos que terão bons relacionamentos, filhos que vão recusar entrar no mundo das drogas, filhos que vão recusar todo e qualquer tipo de vício, aqueles vícios, né, que vêm para destruir a vida do ser humano. Você quer ter um filho, um bom cidadão? Pai, mãe, olhe para você primeiro. Trate você primeiro. Porque tanto o seu equilíbrio quanto o seu desequilíbrio é passado para os seus filhos também. Então, primeiro de tudo, antes de querer qualquer coisa para o futuro dos seus filhos, olhe para você primeiro. Que o que é seu é transferido para eles. Olhe para você. Trate você primeiro. Então, é baseado aí nesse assunto, né? E tem algo que eu falei, tenho sempre dito, né? Em minhas postagens, em vídeos aí, e fiz um vídeo chamado também falando sobre esse assunto, né? Que eu iria abordar. O meu intuito não é deixar filhos com raiva de pais e nem pais com raiva de filhos, né? Tem que ter um respeito, nós temos que ter um respeito, temos que honrar aqueles que nos deram a vida. Porém, eu friso muito, pais não são pessoas perfeitas, pais erram, têm o direito de errar, né? E se o filho condenar o pai e cobrar do pai o que ele não pôde dar, o que ele lhe fez, o filho está dando um tiro no próprio pé e é imensamente provável que esse filho, quando condena o pai, quando cobra do pai, quando julga o pai, quando tem raiva, vergonha, medo, né? Esse filho, ele tá trazendo, vai repetir aquilo que ele acredita que o pai dele fez errado. Ele vai repetir essa história do pai aí, né? Então o filho tem que ter muito cuidado para não condenar os pais. E muitas vezes os pais que são tóxicos, né? Os filhos merecem ficar longe desses pais, sim, mas pode ajudar a cuidar deles, pode conversar, não tem problema. Ninguém tem que ficar com raiva do pai e da mãe, né? Eles são humanos, né? Porém, tem pais que são doentes, né? Além das doenças de alma, que acarretam grandes problemas para os próprios pais e para os filhos, e isso pode se estender em gerações, né? Causa uma cadeia ali na família.
E tem pais também que têm problemas mentais, tem transtornos de personalidade, tem borderline, tem histriônico, tem o antissocial, né? Que é o transtorno de personalidade relacionado à sociopatia. Tem pais sociopatas, gente. Na nossa sociedade, em média, entre 100 pessoas, uma é sociopata. É muito provável que na sua família tenha um sociopata, um psicopata. E nem todos matam, não. 3% dos sociopatas cometem crimes de matar. Mas eles são pessoas muito perigosas, são pessoas manipuladoras, né? São pessoas extremamente convincentes, mentem muito, não têm sentimentos. O que eles falam com toda a ênfase, eles são só razão, eles não são sentimento. Eles fingem muito bem, né? Então a estimativa de sociopatas na sociedade, ela é grande. Sociopatas estão por perto, sabia disso? Né? E são pessoas muito... que sabem lidar com todo mundo, elas sabem manipular de todos os lados e elas fazem a mesma coisa com os filhos. Sociopata não ama ninguém, nem pai, nem mãe, nem filho, ninguém. Eles não amam ninguém, não tem esse sentimento na psique deles, é um funcionamento cerebral, né? Então tem filhos que sofrem muito por serem filhos destes pais, sabe? Assim como também tem filhos que sofrem muito por ser filhos de pais que foram feridos na infância, sabe? São pais inseguros, pais manipuladores, pais super protetores que a todo custo quer controlar a vida dos filhos, quer tê-los debaixo das asas, debaixo dos pés. Muitos desses pais tira do filho todas as suas capacidades, né? Agride os filhos emocionalmente, não só verbalmente, mas emocionalmente, psicologicamente, colocando os filhos como incapazes, né? Tirando deles suas habilidades, né? Colocando esse filho de lixo para baixo. Tem pais assim, mas eu volto a repetir, não condene seus pais, ainda que sejam trastes, não condene, perdoe-os, trabalhe o perdão, mas você tem todo o direito de não ficar perto deles, de não morar debaixo do mesmo teto e de obedecer. Você também não precisa obedecer esse tipo de pai. A Bíblia fala sobre honra. Honra não é obedecer, honra acima de tudo é respeito e perdão. Como você vai obedecer a um pai ou uma mãe que não sabe o que quer nem para a própria vida deles? Você está também querendo tomar decisões não assertivas para sua vida, não é verdade? Então é isso, gente. Existem pais manipuladores, sim, né? Pais que têm problemas sérios de alma e muitas vezes, quando esses pais não têm esses transtornos, né, de personalidade, o borderline também é uma pessoa extremamente carente, né? As pessoas confundem muito o borderline com o transtorno bipolar, né? Então o border são pessoas que ficam ali à beira, ou ele tá triste demais ou ele tá alegre demais, e são pessoas extremamente carentes, né? No relacionamento eles querem prender a pessoa de todas as formas. E assim é com os parceiros afetivos, amorosos e com os filhos e com os amigos, né? São pessoas muito carentes. Elas não sabem o significado de amor. São amores doentios, são paixões doentias, inclusive pelos filhos, né? Muitos deles acham que vai dar tudo para os filhos, né? E vai ter em troca o amor. E assim vão estragando mais crianças, né? Que a criança ela precisa ouvir o não para crescer, não é mesmo? Então, tem os pais borderline, tem os pais, é muito comum, gente, os pais que sofreram na infância o abandono ou a rejeição de seus pais. E muitas pessoas acreditam que a rejeição e o abandono é só daquelas crianças que foram deixadas, que os pais foram embora, que não importaram, que eles foram criados sem o pai ou sem a mãe. E não é assim. Tem crianças que são abandonadas dentro da própria casa. Sabia disso? Com os pais ali, né? Muitas vezes é pelos pais que trabalham muito e chegam cansados, têm seus motivos para isso.
E quando chega tá muito cansado, não tem aquele pique, né, para dar aquela atenção merecida pro filho e etc e tal. Então, olha o que acontece. Acontece muito, né? Às vezes o casal pode ter 2 ou 3 filhos, né? Um dos filhos pode entender que o pai e a mãe tá trabalhando, foi trabalhar, tá trabalhando demais, tá ausente em casa para dar o melhor para ele. E esse filho vai ser grato. Como também desses filhos pode ter um que vai se sentir rejeitado, abandonado. Ele vai interpretar de outra forma. Ele acredita que o pai e a mãe tá deixando ele, não tá dando a atenção merecida, porque não ama, porque não gosta dele o suficiente, porque não suporta ficar perto dele. Então, os sentimentos, né, essas emoções, é como nós, na infância, interpretamos os fatos. Às vezes nem aquilo que o seu pai e sua mãe queria te dizer ou queria falar com você, mas nós interpretamos desta forma, né? Tem crianças que às vezes foi esquecida na escola ou demorou o pai e a mãe buscar, coisas do tipo. Ali já incute na psique dela, no inconsciente dela, que ela foi abandonada. E ela vai crescer com esse sentimento de abandono. Então, voltando lá atrás, o que acontece? Tem muitos pais que são manipuladores de seus filhos, né? Que têm essas feridas da rejeição e do abandono na infância, sabe? São pessoas que são muito carentes, né? São pessoas que se apegam demais com os outros, ou então até corre dos outros, corre de pessoas, são pessoas muito fechadas porque elas já sentem que elas vão ser abandonadas, né? Elas têm isso dentro delas, esse sentimento de abandono, de rejeição. E o que acontece? Elas atraem muito pessoas que vão abandoná-las, que vão deixá-las, mas porque elas são muito pegajosas, são muito carentes. E muitas dessas desistem até de se relacionar emocionalmente com alguém. Porque elas já entram com esse sentimento que serão abandonadas, sabe? E muitas vezes, por carência, essas pessoas passam a ter filhos e quer colocar esses filhos debaixo das asas, acha que esses filhos são todo dele, né? E aí cria essa cadeia pro filho. Cria um filho culpado. Cria um filho que se sente responsável pelo pai. E esse filho não vai conseguir sair de casa, né? Porque o meu pai e minha mãe fez tudo por mim, meu pai fez tudo por mim. Por quê? Como que eu vou deixar ela agora, meu Deus? E a consciência pesa, sabe? Mas isso é uma relação abusiva, gente. Assim como também tem pais que são narcisistas, né? Tem pessoas com traços muito relevantes do narcisismo, que é um funcionamento do cérebro também. Assim como tem algumas feridas que automaticamente faz a pessoa ter traços muito fortes do narcisismo, né? Que é ela se sentir sempre melhor, né? E esses pais, como o Matheus mandou aí pra mim, são esses típicos pais que criam os filhos para ser os seus escravos. Criam os filhos, assim como os sociopatas, né? Eles criam filhos, criam pessoas, muitas vezes pega o filho dos outros para criar, fala que criou, mas é tudo quem cria o mundo. Mas elas só pegam por interesse próprio, elas têm filhos por interesse próprio. O ego delas é totalmente inflado. Então os filhos acabam sendo escravos deles, eles fazem de tudo, eles fazem chantagem, o narcisista é mestre nisso. O sociopata é mestre nisso, assim como também aqueles pais que têm a ferida de rejeição e do abandono muito forte dentro deles, eles são mestres em manipular os filhos, para tê-los sempre com eles, para fazer tudo o que eles querem, né? Para ter um empregado. O narcisista, o sociopata, né? Ele é assim. Todas as pessoas, o esposo, os amigos, no serviço, eles sempre querem ser exaltados. Eles sempre querem ser os melhores, eles têm essa necessidade de ser o melhor. Eles querem escravizar todos, inclusive os filhos. Então você imagina um filho, e essas pessoas são totalmente manipuladoras. Você imagina um filho debaixo, né, das asas de pais assim. É muito triste. São crianças que crescem com sentimentos de culpa, sem autonomia,
não se sentem capazes para nada, não se sentem capazes de assumir o relacionamento, né? E vão ficando com a vida, a vida não anda em diversos aspectos, porque são pessoas que crescem se sentindo incapazes, assim como os filhos que são protegidos demais. Então, nesse vídeo aqui eu tô falando para vocês sobre o primeiro tema que eu abordei. Eu vou colocar a imagem a seguir para vocês. É sobre o primeiro tema, daqueles pais que fazem de tudo, que não querem que seus filhos saiam de casa, né? São pais que manipulam os filhos a todo tempo. E ainda que estes filhos consigam se casar, esses pais criaram, né, essa redoma toda aí, né? E muitos deles se vitimizam, né? Falam que o tempo todo eu tô doente, eu tô isso, eu tô aquilo. Ah, não vai sair de casa não porque eu tô doente. Ah, se você me deixar aqui é pecado. Tem pais cristãos doentes, inclusive, de todas as religiões, né? Ateus, agnósticos, enfim, mas eu falo sempre dos cristãos porque eu vivo no meio cristão, eu sou cristã. Eu tenho que falar de quê? De onde eu conheço, né? Então tem muitos pais cristãos que utilizam o nome de Deus, utilizam até a Bíblia para chantagear os filhos. Se você fizer isso, eu não te dou a bênção. Se você fazer isso, vai acontecer isso com você, porque Deus vai te castigar, você vai ser castigado, né? Tem pessoas muito doentes, gente, que utilizam até o nome de Deus para amaldiçoar, para não dar a bênção, para manipular psicologicamente as pessoas. E os filhos são as principais vítimas, né? Então, esses filhos sofrem muito. E ainda que esses filhos arrumem um relacionamento, ainda que casem, esses pais sempre vão procurar as fragilidades emocionais do filho para mexer, né? Como eu disse anteriormente, muitas vezes é falando que estão doentes, né? É pedindo dinheiro, chamando para fazer coisa o tempo todo, e essa pessoa, coitado desse filho, dessa filha, vai se sentir sempre em dívida com esses pais, sabe? Vai se sentir um inútil em seus relacionamentos, no seu trabalho. A vida não vai andar, porque ele tá colado, ele tá entrelaçado com o pai, muitas vezes por conta da pena, né? Então, gente, são relações muito sérias, né? São situações que devem ser levadas a sério. Nestes casos, em alguns casos, né? Se os pais tiverem esses problemas de narcisismo, ou se for sociopata, não vai tratar, não vai querer tratar emocionalmente, nem tem jeito. Não tem jeito de fazer terapia, não adianta. Aí é o filho que vai precisar. E os cônjuges, namorados, né, esposos dessas pessoas sofrem muito, né? E acaba que quando o filho de um narcisista, ou quando o filho de sociopata acaba tendo filhos, é muito comum que repita essas mesmas coisas. Então, só lhes digo uma coisa, filhos de pais controladores, esses pais que eu citei aí, né, chantagistas, manipuladores, filhos desses pais necessitam de terapia. Eles cresceram sim com grandes sequelas. E muitos sequer conseguem sair de casa, porque tem um sentimento de culpa. Se acha responsável pelo pai e pela mãe, e o pai e a mãe conseguem chantagear ainda. Isso acontece muito, gente. Então, é o que eu lhes digo. Estes filhos precisam de tratamento terapêutico, sim. E eu estou aqui. Eu posso ser o canal de bênção para te ajudar a libertar dessa cadeia. Isso é uma cadeia emocional que vai interromper diversas áreas da sua vida. Mas tem jeito para isso. Basta você querer, basta você se comprometer, né, com seu tratamento, e é algo para sempre, mas tem jeito. Devagar, aos poucos, tem jeito. Para tirar toda essa culpa aí, porque tem pais, como eu falei, que fazem chantagem utilizando o nome de Deus. Honrar pai e mãe, gente, não é fazer tudo que pai e mãe quer. Não é estar o tempo todo em cima de pai e mãe. Pai e mãe tem a vida deles. Você não é responsável por vida de seu pai e de sua mãe, não. Não, você não é culpado por nada que aconteceu no relacionamento de seus pais. Foi decisão deles. Se eles estão sozinhos, foi decisão deles. Não abraça isso. Abraçar isso é te trazer grandes problemas emocionais. Mas não os condene, como eu falei.
Trata você agora, se responsabiliza, mas não os condene, porque é dar um tiro no seu próprio pé, condenar seus pais. Então, eu falei desse primeiro assunto aqui, vou partir para um outro vídeo agora para falar sobre o assunto dos filhos que são abusivos e não querem sair de dentro da casa dos seus pais. Tá bom? Até o próximo vídeo então. Um beijo!